Olá amigos, sejam todos bem recebidos aqui no Reavaliando. Tivemos que dar um intervalo, aqueles habituais motivos técnicos, mas agora vamos voltar com força total. E o Reavaliando de hoje será sobre o mundialmente famoso Steven Spielberg. Sim, o cara que é o diretor conhecido no mundo inteiro, tem fãs, já ganhou 2 Oscars, tem prêmios, tem o Irving Thalberg pelo conjunto da obra, mas é um cara que nunca vai ter mostra aqui no Brasil porque os nossos centros culturais são administrados por pessoas, vamos dizer, um pouco cafonas, um pouco sem visão, mas fazer o quê? E essa aqui é a revista Bravo. Para quem não conhece, ela foi, como eu vou dizer, foi inaugurada no final dos anos 90 pela editora Abril. Era uma edição que falava sobre teatro, cinema, TV a cabo, histórias em quadrinhos. E a número 11 foi dedicada ao Steven Spielberg. Nesse período ele estava lançando O Resgate do Soldado Ryan. Tem fotos belíssimas aqui, mas enfim, nós vamos comentar, acredito ser muito justo, aqui o Steven Spielberg, para quem não conhece, ou é até um absurdo eu falar isso, mas lá vai. O primeiro filme do Spielberg, o famoso Encurralado, aqui o VHS que era vendido nas lojas Carrefour, hoje não é mais vendido, porque claro, o VHS saiu de linha, e o DVD. Um DVD hoje fora de catálogo. Eu não quis comprar aquela edição em Blu-ray, que vinha vários filmes do Spielberg pela Universal, pois eu considerei muito caro, era R$ 699,90 reais. R$ 699,90. Eu achei extremamente caro. Alguns amigos meus conseguiram comprar, não foi o meu caso. Mas estou satisfeito aqui com o VHS e o DVD. E o DVD tem extras incríveis. Vamos aqui falar, aliás, nós vamos fazer 2 vídeos sobre o Encurralado. Um sobre o filme, que é este que vocês estão vendo agora, e outro será sobre os bastidores. Eu acho que é importante a gente dar um destaque especial para essa primeira produção do Spielberg a fazer sucesso. Pois então, o Encurralado, ele é aquele filme do Spielberg que tem roteiro do Richard Madison, foi feito para ABC. A ABC tinha uma... Toda semana eles colocavam o filme da semana. Até hoje eles têm isso, mas naquele período era um pouco maior. E o Spielberg, ele pega um roteiro aqui do Richard Madison. Esse roteiro ele foi publicado, a história original foi publicada na Playboy americana. A Playboy americana ela é diferente da Playboy brasileira. A Playboy brasileira ela coloca contos sem graças, piadas sem graças, entrevista com deputado de partido A, partido B. Eu acho uma perda de tempo a Playboy brasileira, mas enfim, a americana ela tem muito contos de terror, ficção científica, mistério, pois lá esse tipo de literatura era considerado subliteratura. E a Playboy, ou revistas adultas, elas davam muito destaque para esse tipo de literatura. Stephen King, Ray Bradbury, o próprio Richard Madison, eles publicavam, eles tinham seus contos publicados nessas revistas adultas, vamos colocar assim. Enfim, o Spielberg é aquele cara que filmava desde criancinha. Por que ele é um grande diretor hoje em dia? Porque ele aprende o ofício muito desde cedo, ele começa a fazer curtas-metragens, depois ele é contratado pela Universal. Ele tinha 20 e poucos anos. Ele foi contratado pelo diretor máximo da Universal no período, Sid Scheidenberg. Mas enfim, por que o Encurralado até hoje ele é um filme que dá bastante destaque? Ele é uma aula de como ser um discípulo do Hitchcock. Ele lembra bastante os filmes do Hitchcock. Ele poderia ser um episódio também do Além da Imaginação. Ele foi filmado em 14 dias, pois é uma aula que o Roger Corman sempre ensinou nos Estados Unidos. Ele foi filmado em pouquíssimo tempo. Aqui no Brasil, pouquíssimos diretores conseguem fazer em pouco tempo. Eles não têm esse hábito. Aqui os filmes de arte levam anos para serem produzidos e ainda assim com dinheiro do governo, uma coisa que eu sempre achei errado. Mas enfim, quem sou eu para questionar isso? O Spielberg ele joga aquela história simples do David Mann. David Mann é aquele cara que ele funcionário comum, um homem de família, só que parece que ele está tendo problemas com a esposa. Ele é perseguido por aquele caminhão
maldito, vamos colocar assim, aquele caminhão sujo, todo arrebentado, você nunca vê o assassino. Se o Encurralado fosse feito hoje em dia, qualquer diretor iria revelar o assassino. Isso que é o legal no Spielberg, que ele não revela quem é esse assassino. Pode ser até uma mulher, se bem que é um homem, dá pra gente ver pelos braços que é um homem, mas poderia ser uma mulher também. Esse que é o legal do Spielberg. O Spielberg ele sabe trabalhar com a imaginação do público. Vários diretores hoje em dia não sabem mais trabalhar com a imaginação do público. Eles entregam um monstro nos 20, 30 primeiros minutos de filme, e fora os efeitos especiais em excesso. Mas o que acontece aqui? O Spielberg ele mostra um duelo de gato e rato, e muito bem feito ao meu ver. E também é aquele negócio, poderia até ser um filme de Casa Mal Assombrada, pois, por incrível que pareça, apesar dele se passar no deserto, você vê que o caminhão ele surge como se fosse um fantasma. E a qualquer momento, ou quando o David Mann menos espera, o caminhão aparece. Como num bom filme de Casa Amaldiçoada, você não sabe em que momento vai surgir aquele fantasma. E o David Mann, ninguém acredita nele, ele pede ajuda naquela lanchonete. Aliás, aquela lanchonete ali, mais pra frente vai ter aquela senhora que vende as cascavéis, os lobos, os lagartos. Ela é a mesma atriz que está no 1941, quando o John Belushi vai, no meio do nada, ele tenta colocar a gasolina naquele avião da Segunda Guerra. E também tem aqueles dois velhinhos que recusam dar carona para o David Mann. Eles estão também no Contatos Imediatos do Terceiro Grau do Spielberg. Super bacana. E o que acontece? Esse filme aqui, segundo o próprio Spielberg, foi o filme que abriu as portas para ele ser mais conhecido na Europa. O Fellini viu esse filme, ele gostou bastante. Ele ficou bastante amigo do Steven Spielberg. E fica aqueles caras descendo a lenha no Spielberg, sendo que o Fellini era um grande fã do Spielberg. E ficaram amigos até o final da vida do Fellini. Agora eu fico pensando na comunicação entre esses dois mestres, pois um falava italiano, o outro inglês. Tudo bem, tem tradutor, tem não sei o quê, mas mesmo assim, numa época que não tinha internet, não tinha os recursos que nós temos hoje em dia, dá para imaginar a loucura que foi isso aqui. E o que acontece aqui? O David Mann, ele sabe que vai ter que encarar esse assassino em algum momento do filme. Não tem por onde... ele não pode ficar correndo a vida inteira. Ele vai ter que encarar aquele monstro, aquele assassino. Ele sabe que a polícia não irá ajudá-lo. Ele é um cara, ao meu ver, o motorista desse caminhão maldito, talvez tenha até influenciado aí o famoso Stephen King no Christine, o carro assassino. Aliás, o King sempre foi fã do Steven Spielberg. Ele fala que o Steven Spielberg faria seus melhores filmes a partir da década de 80 e 90. Ele falou que o Encurralado era apenas um exercício do Spielberg, ele ainda estava começando a sua carreira. E o Encurralado, o pessoal lá da Nova Hollywood, eles não achavam que era um grande filme porque tinham um preconceito contra o Spielberg por ele ter começado na TV, eles não levavam o Spielberg a sério, pois todos eles já começaram em grandes produções na Nova Hollywood, o Coppola, o Martin Scorsese, o Brian De Palma, Peter Bogdanovich, enfim. Mas enfim, aqui está o segredo. Se você quer fazer um filme com bom suspense, apenas um ator, pois aí é o que eu falo, o Spielberg também ele era acusado de não ser um grande diretor de atores, e essa teoria cai por água abaixo, ao meu ver, pois só tem um ator em cena, que é o Dennis Weaver, um ator fantástico. Segundo o Orson Welles, ele era um dos 10 melhores atores do mundo, segundo a opinião do Orson Welles. E eu concordo, o Dennis Weaver está fantástico. Como é um filme que foi feito para a TV, não é indicado para o Oscar, pois tem que ser uma produção própria de cinema para ir para o Oscar. E é suspense, suspense também não é indicado ao Oscar. Quem pensa que... Até hoje eu me pergunto como é que O Silêncio dos Inocentes conseguiu ganhar o Oscar. É um filme que furou o bloqueio, vamos colocar assim. E também parece meio que uma vingança. É uma coisa que eu penso, não sei se vocês vão concordar. Parece a vingança do Willy Coyote contra o Papaléguas, vamos dizer assim. Pois você vê que o vilão ele tem todas as chances de triunfar. E esse assassino ele é um sociopata, pois ele ajuda aquelas criancinhas. Ele se passa por aquelas criancinhas que estão naquele caminhão, quando aquele caminhão não, aquele ônibus, quando aquele ônibus ele fica enguiçado, vamos colocar assim.
E como é bacana isso aqui, não tem aquelas explosões em excesso. Se fosse feito hoje em dia, o que teria de explosão, perseguição? Ele é um filme que a gente vê mais o sentimento. Você vê o tempo todo o Spielberg mostrando a câmera, o rosto daquele ator, a agonia daquele ator, o que ele vai passar, ninguém vai poder ajudá-lo. Até aquele final, claro que eu tentarei não entregar aqui os spoilers para vocês, embora seja um filme de 1971, aquele final, aquela morte estilo Godzilla, aquilo é muito bacana. Se fosse na mão de um Jerry Bruckheimer, seria explosão, o herói pularia do caminhão, aquela coisa que nós estamos habituados. E aí eu acredito que o Encurralado não envelhece por isso, pois é um filme, mesmo você já tendo visto ele 10, 20 ou 30 vezes, ele parece que é novo. Ele parece que é novo, parece que saiu agora da sala de edição. Lógico, se você está acostumado ali com os Velozes e Furiosos, que é outro ritmo, é outra edição, você não vai gostar. Mas se você se situar nos anos 70, pensar como eram feitos os filmes naquele período, você vai gostar aqui do Encurralado. Até a câmera, eu evito falar aqui da parte técnica, pois não são todos que conhecem, eu acho complicado você ficar citando partes técnicas. Mas aqui tem uma câmera chamada Arriflex, ela vem antes do Steadicam. O Spielberg vai acompanhando aquele personagem do David Mann. É uma câmera que você prendia no carrinho e você ia acompanhando os atores do período. Até aquele pensamento do David Mann, ele fica pensando na lanchonete, aquilo lembra bastante os quadrinhos, aquilo é super bacana. Eu acredito que o Rod Serling, se ele viu o Encurralado, ele deve ter curtido muito. O Hitchcock também ainda era vivo no período, deve ter curtido bastante. O Corman. Aqui o que faltou no Corman é porque ele não tinha um orçamento para fazer esse filme aqui. E a própria ABC, ela ficou um pouco receosa, mas ela percebeu que aquele garoto, que era o Steven Spielberg, ia render alguma coisa. O Encurralado, ele é um filme que ele é exibido na Europa, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e no cinema. No Brasil ele tem uma bilheteria enorme para o ano de 1971. Ele era exibido aqui na Rede Globo, pelo Intercine. Ele concorria, toda vez que ele concorria ele ganhava. Eu lembro que da última vez que ele concorreu com o Intercine, ele concorreu com Fahrenheit 451 do François Truffaut, baseado no livro do Ray Bradbury, e ele ganhava. Sempre ele ganhava. Ele passava muito de madrugada. O TCM, quando era bom, ele exibia esse filme. O Telecine, há muitos anos que não exibe mais. Infelizmente, gente, é um filme fora de catálogo. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre muito barato. É uma sorte muito grande. Você não vai encontrar nas lojas americanas, na Saraiva. É na sorte, vamos dizer assim. O VHS, como eu falei, está de extremo e difícil acesso. Eu queria ter comprado um da SIC Video, que foi quando ele foi lançado originalmente aqui no Brasil, mas não foi. E é isso aqui, gente. Quem não conhece o Encurralado, tente conhecê-lo. É o trabalho incrível do Spielberg. O Spielberg não ficou só na promessa, depois ele fez A Louca Escapada, que é um filmão dele, O Tubarão, Contatos Imediatos, e virou o diretor que hoje nós conhecemos. Por favor, divulguem este vídeo aqui. Teremos mais vídeos aqui do Spielberg, quadrinhos, teremos outras coisas aqui. Por favor, compartilhe esse vídeo, deem aquele joinha, vejam os vídeos mais antigos, por favor. E até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.